Quarta questão sobre a TAP Air Portugal e a manutenção e engenharia da TAP. Já falámos várias vezes sobre isso, trouxemos aqui a questão da manutenção da TAP, trouxemos aqui o prestígio que a TAP na área da manutenção tem a nível mundial, a sua qualidade de serviço e os pergaminhos que tem nesta área. Já uma vez trouxemos aqui o problema do envio para o Brasil para a área da manutenção da chamada VAM, a antiga manutenção da Varig, de aeronaves que podiam e deviam ser feita a sua manutenção em Portugal. Depois de nós termos colocado o problema, felizmente esse envio foi cancelado. Havia uma escala de envio de aeronaves para o Brasil, felizmente isso deixou de acontecer, agora sabemos que está outra vez em cima desse problema e temos que trazer de novo. Sabemos que há 5 aeronaves da TAP que está previsto serem enviadas para o Brasil para grande manutenção, para operações de grande manutenção, e isto é uma questão importante porque é mais do que a questão da segurança, que não é pouco, é mais do que o prestígio da TAP manutenção em Portugal, é mais do que o problema da sustentabilidade económica e do futuro e de perspectivas de viabilidade económica da manutenção da TAP, é um problema de fundo sobre uma área estratégica de produção nacional de grande qualidade. E desse ponto de vista é importante que haja uma palavra a dizer e que haja medidas para pôr cobro a este tipo de operações de engenharia financeira que põem em causa depois aspectos de grande importância para a empresa. Finalmente, Sr. Ministro, e no que diz respeito a esta ronda de perguntas e esta fase, não entrando noutras matérias, mas tem a ver com as empresas e os setores que o Sr. Ministro tutela e que os senhores da sua equipa tutelam do ponto de vista do setor empresarial do Estado. Nós, cada vez mais, à medida que o tempo vai passando e a experiência vai demonstrando que o custo de vida está a aumentar, que as dificuldades dos trabalhadores são cada vez maiores em relação à situação que existe, a crise é para quase todos, é para a grande maioria, nomeadamente para os trabalhadores. O congelamento salarial é uma opção que está de facto a penalizar gravemente não apenas os trabalhadores, mas a economia nacional por via da diminuição da procura interna. Isto é uma coisa que o senhor poderá explicar muito melhor do que eu, que é a diminuição do poder de compra e o que isto significa para a economia relativamente ao fator interno da procura. Agora, há um aspecto que é a opção do acionista único destas empresas, da Carris, da CP, da RFE, por aí fora, em relação ao congelamento salarial, depende da vontade política dos senhores. E é preciso que haja aqui uma opção de fundo que responda a estes problemas e que haja, no mínimo, moralidade e transparência e não discriminação. E eu gostava que nos pudesse, no mínimo, explicar porque é que há um despacho do Conselho de Administração dos Correios, que eu tenho aqui, que dá conta, do ponto de vista dos aumentos e da alteração da política de remunerações do centro corporativo e também da Unidade de Gestão de Serviços Partilhados, em que diretores de primeira linha podem ter aumentos de 2% a 3% e em que, em alguns casos, se prevê expressamente que há uma limitação para que a variação não possa exceder 10% do valor que algumas destas pessoas tinham em termos de salários. Portanto, há aqui um despacho que, pelos vistos, permite romper este discurso e aquilo que nós queremos saber é se o senhor sabe do que se está a passar e dá aval a esta discriminação ou se isto é uma mudança de orientação do acionista único que o senhor representa em nome do Estado e se a partir de agora vai ou não ser iniciado um processo negocial para haver estas atualizações salariais, porque se já começou e se há espaço para isso, e sabemos que há espaço para isso, que há empresas com resultados económicos que o permitem com toda a clareza, é garantir essa justiça e essa igualdade em relação a uma política que tem cada vez mais urgência em ser adiantada do ponto de vista salarial. Muito obrigado, Sr. Presidente.